Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos aprender a fazer uma construção de um triângulo quando são dados dois lados e um ângulo que fique entre esses dois lados. Por que eu chamei de segundo processo? Porque eu já tenho uma aula gravada sobre isso, mas nessa aula eu informei a medida dos lados e a medida do ângulo. Nesse caso, eu vou trazer a medida já pronta, as duas medidas que eu tenho desses lados, e o ângulo também já pronto, onde a gente precisa copiar essas informações para construir o nosso triângulo. Essa aula, pessoal, ela vai ter uma riqueza grande de detalhes sobre a ideia de reta, semirreta, segmento de reta, quando eu posso prolongar sem que afete a estrutura da minha construção e etc. Então, preste bastante atenção, eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa aula. Vamos lá? Então, vamos lá. Para que eu possa construir um triângulo tendo dois lados e um ângulo entre esses dois lados, eu preciso primeiro lembrar alguns conceitos. Primeira coisa, que um triângulo é formado por lados que são segmentos de reta, ou seja, eles têm início e têm fim. Quanto aos ângulos, pessoal, ele é formado por semirretas. É claro que dois segmentos de reta também formam um ângulo, mas nesse caso, percebam que se eu prolongar esses segmentos, nada vai se alterar em relação à abertura desse ângulo. Então, esse ângulo ele é formado por duas semirretas. Vamos lá que a gente vai começar então a nossa construção. Para que eu possa iniciar essa construção, eu preciso ter uma reta suporte, ou seja, que é onde eu vou apoiar o meu triângulo, digamos assim. E, além disso, eu preciso iniciar por algum ponto. Então, eu vou determinar um ponto inicial para a minha construção. Esse ponto, pessoal, ele não precisa ser muito grande, tá? É só um pontinho para eu identificar aonde vai ter o meu primeiro segmento de reta. Então vamos lá. Primeira coisa, para que eu tenha precisão, eu irei cravar a ponta seca. O que é a ponta seca? É a agulha, essa pontinha mais afiadinha aqui do meu compasso. Então vamos lá. Como o segmento de reta ele tem início e tem fim, eu irei cravar a minha ponta seca no início e no fim dos dois segmentos. Quanto ao meu ângulo, eu tenho um vértice, que é onde inicia essa semirreta que está na posição horizontal e essa semirreta que está na posição inclinada. Professor, eu preciso cravar também no fim? Não, porque isso aqui não é fim, pessoal. Aqui é só uma representação. Então, essa semirreta ela é infinita na inclinada e é infinita também na horizontal. Como eu determinei esse ponto como sendo o ponto inicial da minha construção, eu também irei cravar a ponta seca aqui nesse ponto que eu determinei. Professor, poderia ser para a direita ou para a esquerda? Sim, lembrando que essa é uma reta e ela é infinita. Mesmo que eu tenha parado aqui, ela é infinita tanto para a esquerda como para a direita, ou seja, para ambos os lados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu irei pegar o meu compasso. Aqui na minha construção, eu vou usar uma caneta para que eu possa identificar as cores para vocês, tá? Mas aí na sua casa ou na sua aula, você vai utilizar o seu compasso com lápis, com lapiseira ou somente com a grafite. Ou somente com o grafite, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou escolher um dos dois lados, ou seja, um dos dois segmentos. Não importa qual, se é o maior ou é o menor. Nesse caso, eu vou escolher o maior, mas você pode escolher qualquer um deles. O que eu vou fazer? Vou colocar a ponta seca em um dos buraquinhos que eu fiz
e a ponta do grafite, no meu caso aqui da caneta, no outro buraquinho desse mesmo segmento. Então, percebam que eu abri o meu compasso na medida desse segmento. E eu vou trazer para a minha reta suporte e transferir essa medida. Como assim? Vou colocar a ponta seca no pontinho que eu tinha escolhido e com a ponta do grafite aí na sua casa, você vai fazer uma marquinha nessa reta. Vocês vão perceber que sempre que eu faço alguma construção, eu vou encontrar um novo ponto. E eu identifiquei o novo ponto, que é aonde o meu arco cortou a minha reta. Então, eu venho aqui e cravo a ponta seca bem certinho aonde o arco cortou a reta. Então, esse segmento maior, lembrando que você pode escolher o menor também, eu transferi aqui para a minha reta. Ah, professor, eu posso já traçar esse segmento? Sem problema nenhum. E como é que você faz isso? A melhor maneira é você vem com a ponta seca, coloca nesse buraquinho e apoia a sua régua. Vem para o outro ponto, no buraquinho também, e apoia a régua, volta para conferir se o primeiro não saiu do lugar. E com a própria ponta seca, você vai passar. Veja se está caindo nos dois buraquinhos. Ah, aqui não caiu direito, então vamos arrumar. Vamos passar de novo. Caiu no primeiro, caiu no segundo. Ótimo. Então, agora eu já posso pegar um lápis de cor ou uma caneta e traçar esse segmento. Ou seja, esse segmento maior que eu tinha aqui em cima, eu transferi aqui para baixo. Então, esse daqui já está feito. Um lado do meu triângulo já está feito. Agora, eu não posso transferir esse ainda, porque eu não sei a abertura dele, qual é o ângulo que ele vai ficar. Então, eu preciso agora transferir o ângulo. Você poderia vir aqui e pegar a medida desse ângulo e transferir para cá. Mas você já pode aproveitar essa medida e copiar o ângulo. Ah, professor, como assim? Espera aí que eu vou explicar para você. Você vai... Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil a explicação. Você vai agora abrir o seu compasso na medida do segmento menor. No caso aqui, né? Se você tivesse feito o menor primeiro, você pegaria o maior. Então, vamos lá. Ponta seca em um buraquinho, a ponta do grafite no outro buraquinho. Tem que estar certinho, tá, gente? Senão vai dar errado a construção. E o que que você vai fazer? Você vem agora para o ângulo. Aonde eu coloco a ponta seca, professor? No buraquinho que você já tinha marcado. Só que olha que interessante. O problema é que se eu traçar o meu arco aqui, eu já vou traçar para vocês. Vocês vão observar que ele não cortou a semi-reta. E se a gente lembrar lá do início da aula, a semi-reta ela é infinita. Então, eu posso prolongar essas semi-retas sem problemas nenhum. Então, eu vou apoiar aqui a ponta do meu grafite. Nesse caso, eu não vou colocar a ponta seca, mas poderia, tá? Deixa eu fazer isso então para não restar dúvida. E vou apoiar a minha régua. Professor, mas você não vai apoiar em cima? Não, porque nesse caso eu não tenho outro ponto. Então, eu vou olhar com muita calma, ver se está certinho e eu vou prolongar essa semi-reta. Ah, legal, professor, você fez isso. Agora a semi-reta cortou esse arco que eu fiz. Vamos fazer a mesma coisa embaixo. Apoiei a lapiseira no buraquinho, coloco na posição certinha, confiro se está bem certinho antes de prolongar. Vamos conferir isso. E aí você vai e prolonga a semi-reta também. Professor, mas ficou um pouco estranho, porque aqui a retinha estava mais grossa, né, pela tinta. E aqui eu fiz com a lapiseira. Isso não muda nada. Legal, pessoal. O que que eu vou fazer agora? Eu
volto aqui, confiro essa medida, que continua certinha, porque eu não mexi no meu compasso, ó. Como eu vim aqui e fiz o arco, eu irei agora embaixo, não importa se você faz da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E você vai fazer um arco mais ou menos da mesma medida do que está em cima. Quando eu digo medida, pessoal, não é a abertura tem que ser exatamente a mesma. Mas eu digo o seguinte, quando eu faço o arco, a medida do arco tem que ser semelhante. Ah, professor, mas eu, para não correr o risco, eu quis fazer um arco bem grandão. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Vai ficar sobrando, mas não tem problema. Legal. Agora, você vai fechar o seu compasso, porque você já fez o arco para cá e já fez o arco aqui também. Vou mudar de cor, porque agora eu irei usar outra medida. Então, para cada medida que a gente vai utilizar, a gente vai usar uma cor diferente para que você não fique com dúvidas de que, será que era a mesma medida? Será que era outra? Então, cada medida que a gente usar, a gente vai usar uma cor diferente. Como vocês podem ver, e a gente conversou no começo da aula, sempre que você encontrar novos pontos, você crava a ponta seca. Então, eu encontrei um novo ponto aqui, ó, onde a minha semi-reta cortou o arco, essa que está na horizontal, e aonde a minha semi-reta que está na posição inclinada, ela cortou o meu arco também. Então, dois novos pontos foram encontrados. Por que que você crava a ponta seca, professor? Porque agora a gente vai abrir o compasso nessa medida. E esse buraquinho que está aqui, ele vai ajudar a gente a ter precisão na nossa construção. Então, vamos lá. Abrir aqui na medida certinha, vou deixar bem inclinado o compasso para que você possa ver. Então, está lá certinho o buraquinho com buraquinho. E olha o que eu vou fazer, preste bem atenção. Tem um detalhe que a gente esqueceu. Um novo ponto foi encontrado aqui também, né? Então, eu também vou cravar a ponta seca. Sempre em todos os pontos que eu encontrar. Legal. Vamos voltar e conferir. Sempre com muita calma. Abertura certinha. Eu venho aqui, aonde o arco cortou o meu segmento maior, e eu vou fazer uma pequena marquinha. Lembrando que você encontrou um novo ponto. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai cravar a ponta seca. Legal. Agora, eu já tenho praticamente o meu triângulo pronto. Por quê? Eu tenho esse segmento de reta, que é o mesmo que está aqui em cima. Para ficar mais fácil a sua visualização, eu vou colocar aqui, ó, segmento A. E aqui também segmento A. Estou usando letras minúsculas porque estou falando de reta, semi-reta e segmento de reta. Legal. Agora, essa medida que eu tenho aqui, percebam que tem o arquinho verde. Esse arquinho verde está exatamente na medida do segmento menor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra cor, vou pegar um tom de vermelho, tá? E eu vou apoiar a minha régua nesse segmento. Então, buraquinho, apoiei. No buraquinho de cima, apoiei também. Volto no de baixo, porque provavelmente ele saiu do lugar. E a gente vai fazendo isso algumas vezes, até que a gente tenha certeza. Vamos passar agora. Vem lá de cima, tá, pessoal? Não precisa ser do buraquinho direto, não. Caiu. Caiu também. Dá até para ouvir o barulhinho. Vamos ver de novo, ó. Caiu. Caiu também. Legal. Então, vou pegar a minha caneta vermelha, no meu caso, e vou traçar esse segmento. Então, esse segmento, eu vou chamar esse segmento de B, que é o mesmo B que eu tenho aqui. E esse ângulo, pessoal, que foi formado aqui, vou colocar ele em verde, tá? Esse ângulo aqui que eu estou colocando em verde é o mesmo ângulo que eu tenho lá em cima. Isso nunca vai se alterar em relação a essas construções, tá, gente? A construção é a mesma. Percebam que lado A, lado A, lado B e o ângulo entre eles. Professor, mas ainda não tem um triângulo.
falta fechar a última parte. Como é que a gente vai fazer? Novamente, para que a gente tenha precisão, com a ponta seca, você apoia a régua, vem no outro buraquinho, apoia também. Vamos passar a régua, vamos passar a ponta seca para conferir se está certinho, né? Ó. Opa, aqui não deu. Vamos apoiar mais uma vez. Esse momento é bem importante. Vamos lá. Não caiu de novo, gente. Muita calma, tá? Estou movimentando o mínimo possível para que não atrapalhe a posição de vocês enxergarem a câmera. Opa, agora deu certo. Vamos conferir? Caiu. Caiu também. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu venho vou usar a caneta verde aqui e vamos usar agora um lilás. E a gente vai traçar o terceiro segmento. Esse terceiro segmento, pessoal, eu não sabia a medida dele. Ele existiu em função desse ângulo, que é o segmento C. E aí está feita a construção do nosso triângulo dados dois lados e um ângulo entre eles. Então, independente do lado ser maior, do outro ser menor, ou de ter a mesma medida, do ângulo ser agudo ou ser obtuso, a construção é a mesma que a gente vai usar. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.